Olá, boa noite. Olha eu aqui. Olá, tudo bom, Luiz? Boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais uma segunda-feira, afiando o machado por danos a machado, no Sharks School. Hoje, dia 21 de outubro, às 20 horas e 3 minutos. Como passaram de final de semana? Como foi o dia de operações hoje? Todo mundo animado? Bora tomar puxão de orelha? Brincadeira, vamos lá, vamos aprender juntos. Eu gostaria, pessoal, que vocês fiquem à vontade para participar, tá bom? Para dar a opinião de vocês. Boa noite, Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo. Como eu sempre faço, eu gosto muito que a gente tenha um bate-papo nesse momento, né? Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, eu gosto de que vocês participem, porque eu acho que o aprendizado é melhor dessa forma, né? Olá, Caio, boa noite. Animador, boa noite, super animador. Vamos lá, então. Para a gente começar, eu sempre gosto de... Eu falo um pouquinho, né, da minha vivência, né? Como vocês sabem, sou formada em psicologia, né? Sou trader também. Opero aí, né, durante o dia com vocês, juntamente com vocês, tenho as mesmas tensões, os mesmos desesperos, passo pelos mesmos nervosos que vocês. E assim, eu estou me especializando em inteligência emocional para traders. Eu já fazia trabalhos parecidos antes, só que não era tão específico quanto esse, né? Assim, na verdade era específico, só que eram outros segmentos. Então, eu trabalhava com pilotos de aviação, então era um trabalho de inteligência emocional com eles. Então, eu trabalhava com empresários para desenvolver o comportamento empreendedor neles. E agora eu estou fazendo esse trabalho voltado para traders. E assim, eu simplesmente estou adorando o trabalho. O que eu consigo, né? O que eu percebo que com a participação de vocês, quanto mais vocês me dão feedback ou quanto mais vocês apresentam a perspectiva de vocês, as dúvidas, isso me ajuda no sentido de eu conseguir pensar em algumas questões para a gente. Porque o objetivo aqui, o meu principal objetivo com esse trabalho, nesse momento aqui nas lives do canal do Charles e os vídeos que eu gravo, o objetivo principal é a prevenção. Então, o trabalho que eu faço nesse momento de live, nos vídeos que eu mando para o meu canal, é todo preventivo, né? Nesse sentido. Só que existe também um trabalho que eu faço recuperativo, que é o trabalho que eu faço com atendimento. Então, eu tenho atendido algumas pessoas que têm trazido algumas dificuldades de mudança no comportamento, ou até mesmo que teve grandes perdas e tem medo de voltar a operar. Desculpa, pessoal. Teve grandes perdas e tá com medo de voltar a operar. Eu trabalho também com pessoas que elas até conseguem, né, perceber o comportamento que deve ser mudado, mas elas não conseguem mudar, e assim vai. Todos os nossos problemas, né, todos os problemas que a gente passa no dia a dia, então eu trago, quando a pessoa me procura para fazer um acompanhamento, eu procuro sempre fazer com que a gente desenvolva comportamentos que possam trazer sucesso no day trade ou no trade de um modo geral. Porque a gente sabe que quase 90% das operações de sucesso estão relacionadas com o fator psicológico. E a gente não dá tanto valor para isso, né? Então, infelizmente, nós não temos essa cultura de saber o quanto o emocional envolve vários aspectos da nossa vida, né? Como um todo, e principalmente no mercado financeiro. Olá, Adriano, boa noite, tudo bem? Eu coloquei até água aqui, pessoal, porque eu tô com uma tossezinha muito chata. Então, o que acontece? Esse trabalho que eu faço de acompanhamento com algumas pessoas que me procuram, esse trabalho é recuperativo, tá? Então, são duas linhas, né? O fator na psicologia, no mercado financeiro. Tem a prevenção, que é o que a gente faz aqui, esse nosso bate-papo, e a recuperação, que são pessoas que estão tentando mudar o comportamento, e aí é que eu proponho atividades para que a pessoa possa
desenvolver esses comportamentos, né? Que é o que eu chamo de inteligência emocional. Tudo bem? E aí, para a gente dar continuidade, né? Para a gente entrar no assunto de hoje propriamente dito, eu vou trazer aqui o nosso instrumento, a nossa ferramenta de trabalho, o gráfico, né? E aí, esse é o gráfico de hoje, do mini índice, gráfico de 5 minutos, tá? Então, eu peguei até uma parte dele, né? Um momento dele. Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem? E aí, ó, eu peguei ele até às 5 para as 3, né? Que vocês estão vendo aí. Então, vamos prestar atenção, vamos pensar no gráfico de hoje. Eu não sei, alguém aí operou hoje? Olá, boa noite, Gil. Tudo bem? Você tá bem, moça? Ah, eu sei que é você, Gil, que é mulher. Não chegou o aviso? Então, Gil, várias pessoas estão falando isso, né? Eu acho que o YouTube tá com algumas alterações. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu também não tenho recebido alguns avisos também. Que pena, né? Talvez seja por isso que algumas pessoas ainda não entraram também. Tá, vamos imaginar... deixa eu só passar aqui para eu ver o que vocês estão falando. Tá. Oi, Vinícius, boa noite, tudo bom? Vamos lá olhar nosso instrumento de trabalho, tá? Então, eu não sei se alguém operou aí hoje, né, pela manhã, mas aí eu tô mostrando para vocês essa caixinha aí, né, que eu circulei, que eu fiz uma caixinha. Então, foi o período da manhã, foi bem complicado, foi até mais ou menos umas 11, 5 para meio-dia, né? Vamos imaginar que, é claro que isso não aconteceu com ninguém, eu tenho certeza absoluta, que tenhamos operado nesse momento aí dessa caixinha e não tenhamos tido sucesso. Então, vamos lá, imaginar uma situação de que entrei, fui estopado, entrei de novo, fui estopado. E daí começou aquele meu desespero de stop, né? Estou falando uma situação imaginária, tá? Tô criando aqui uma situação. Aí entrei naquele desespero de stop, fui estopado, aí me dá raiva do mercado, né? Eu quero me vingar do mercado. O que eu faço? Continuo entrando. Aí eu quero recuperar o que eu perdi. Vou aumentar a mão, né? Porque agora eu acho que ele vai andar, né? Então vamos imaginar essa situação aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, vamos imaginar aqui. Tá, agora ele vai, né? No setup do Charlão, entro aqui, agora ele vai, tá. Vou encher a mão. E não foi tanto quanto eu queria, não consegui recuperar meu loss, mas vou tentar de novo. E vou entrar com a mão carregada de novo. E aí vai stop, stop, stop. E vamos imaginar que essa pessoa, de repente, ela foi estopada pela corretora. E grande parte do recurso dela que estava ali na conta, né, ela perdeu. Tanto que foi estopado, ficou sem garantia. A corretora estopou. Vamos imaginar esta situação, tá? No momento, é claro que dá muita raiva. Aí, vamos imaginar que essa mesma pessoa que foi estopada pela corretora, né, que não respeitou o seu limite de loss, não respeitou o seu limite de stops diários, não teve um gerenciamento de risco, não teve um controle emocional para sair da operação, aguardar um momento, respirar, né, ficou ali trêmulo, com as mãos transpirando na frente do computador e ela não conseguiu fazer nada disso. Não gerenciou o risco, não controlou o emocional, foi estopada pela corretora e perdeu parte dos seus recursos que estavam investidos na corretora. Vamos imaginar que essa pessoa, um pouco mais tarde, ela tenha entrado para ver como está o mercado. Olha só, aí o que aconteceu? O mercado foi lindo. No mínimo, qual o sentimento que vocês acham que essa pessoa teria? No mínimo. Vou esperar vocês responderem. Tem alguém aí? Revolta. Que mais? Quem dá mais? Frustração, raiva. Perfeito. E além disso, né, tem um sentimento, raiva, frustração. Perfeito. Além disso, além de todos esses sentimentos que a pessoa
estava vivenciando nesse momento, tem um sentimento que eu trouxe, porque eu estava lendo esse final de semana algumas matérias, né, alguns livros, alguns escritores, e me veio, a pessoa estava falando exatamente desse sentimento. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou falar sobre isso para os meus colegas, né, para a gente pensar sobre isso, que é tão comum no mercado financeiro, né, nas nossas operações, e poucas vezes, né, eu não me lembro de ter falado sobre isso, né. Aí o Adriano tá falando assim, já ia falar que o mercado manipulou. É verdade, né, Adriano? Aí o Cordeiro tá falando assim pra gente, ó, ódio, isso já aconteceu comigo. Verdade, Cordeiro, mas acho que só aconteceu com você. Comigo, acho que com ninguém mais, Cordeiro, aconteceu isso. Pois é, Cordeiro, é verdade. Dá uma raiva, um ódio, uma revolta, não é verdade? E a corretora sabia meu stop, ele vem no stop, né? A gente começa a falar que é robô, que é a corretora, que é a manipulação do mercado, né, Adriano, como você falou. E aí, o que eu pensei, né? Sabia que ia acontecer isso, exatamente. Um sentimento que eu acho que eu nunca falei sobre ele, mas ele é uma coisa assim que a gente tem que começar a pensar. Olha só, arrependimento. Quem nunca aqui se arrependeu de um dia trágico, não é verdade? Sentimento de perseguição, Caio, estão te perseguindo. Estão nos perseguindo, né? Ixi, nem falo nada, né, Gil? Gil, olha só, gente, existem situações, ó, eu lembro de uma vez, né, que tava lá operando e aconteceu exatamente isso, né, fui entrando, né, e eu ouço relatos de clientes, de pessoas que eu atendo, né, que falou que quando foi ver, tava com, assim, uma quantidade de contratos enorme operando, batendo contratos gigantescos, a pessoa tá fora de si, né? E aí eu falo até por mim também. Eu lembro que uma vez eu estava operando, quando eu olhei eu falei, meu Deus, olha a quantidade de contratos que eu estou operando, né? Porque a gente vai aumentando, tentando recuperar. Aí, quando a gente é estopado, ou seja, eu não tive o controle emocional para parar, né? Ou a pessoa, sei lá, não teve o controle emocional para parar. Alguém tem que controlar, né? A gente nesses momentos. E quem é? Infelizmente é a corretora, né? Que na verdade ela para porque você não tem mais garantia. Depois que baixa a poeira, depois que... Oi, Doug, boa noite. Depois que baixa a poeira, depois que a gente cai em si, o arrependimento vem tão pesado, não é verdade, gente? Vem um arrependimento tão pesado. E aí a gente fica pensando... no momento, assim, como eu queria voltar, sei lá, X horas atrás, X tempos atrás, porque eu não ia, de forma alguma, entrar nesse mercado. Na verdade, pessoal, quem já passou por isso? Fala pra mim, nessa parte do arrependimento, como é pesado. Doug, dá um tempo, peraí, Doug. Não é, pessoal? Atenção aqui, Doug, para com isso. Pessoal, atenção aqui, ó, tô fazendo pergunta. Hein, pessoal? Sexta-feira passada, Marcelo? Né, Gil? Não dá desse jeito. Sexta-feira passada, você, Luiz? Eu já me arrependi várias vezes. O Cordeiro tá falando. O Caio tá falando, sim, eu ainda passo por isso. Pois é, Caio, Adriano. Então, pessoal, todos nós, né? Então, assim, por que eu trouxe essa questão do... você também, Adriano? Por que eu trouxe essa questão do arrependimento? Porque, assim, a gente já no mercado, assim... eu lembro de muitas vezes, né? Quando o Charles até comenta, ele fala o seguinte, né? Olha, quantas e quantas noites, né, eu já fiquei sem dormir. E aí a gente acaba se identificando com isso. Ou então, quando ele fala assim pra gente, é só por hoje, né, que a gente vai ganhar lá os 50 pontos, faz a planilha dele direitinho, é só por hoje. Porque esse arrependimento é uma coisa assim que... E ele leva um tempo, né? Você deixou de operar day trade, Cordeiro?
Pois é. E assim, sabe o que é pior, gente? Fica aquele gosto de sangue na boca, não é verdade? É muito triste, fica um gosto de sangue na boca, um amargor. Então, o que eu pensei com relação a isso, né? O que eu trouxe com relação a isso, com relação a esse arrependimento? É que o arrependimento, ele nos coloca numa prisão. E aí, quando a gente se aprisiona, né? Deixa eu ver o que o Caio tá falando aqui, peraí. Eu tive umas férias de um mês longe do mercado. Muito bem, Caio. E eu acho, sabe, Caio, que quando essas coisas acontecem, a gente tem que se dar um tempo mesmo. Eu acho que é fundamental, sabe, a gente pôr a cabeça no lugar, porque senão a gente corre vários riscos, né, e até de perpetuar, né, essa perda, aumentar essa perda, e o que é pior, a gente não está em condições emocionais, né, então, de voltar a operar. Primeiro, a gente tem que resolver essa questão do arrependimento, que é o que eu vou falar aqui para vocês, né? Então, a gente tem que fazer um curativo aí, né? Que inclusive é o nome que eu dou para um dos acompanhamentos que eu faço, acompanhamentos rápidos, que a gente tem que fazer um curativo nesse momento para depois retornar, né? Aí o Cordeiro tá falando, eu levei muito prejuízo em agosto e em setembro, mas agosto foi o maior fumo que levei. Poxa vida, Cordeiro. Vou dar um tempo, pode ser que um dia eu volte. Poxa vida. Você já pensou em swing trade, Cordeiro? Lógico, não agora, né? Eu acho que você tá certo, tem que dar um tempo aí, esparecer a cabeça, né? E aí a Gil tá falando pra gente, abala demais o nosso emocional. Abala mesmo, Gil. Então, Cordeiro, você já pensou em fazer swing trade? Né? Eu acho que, não agora, mas começa a pensar nessa possibilidade, tá? Então, olha só, quando esse arrependimento ele vem cercado de muitos outros sentimentos, que é como vocês falaram, a culpa, né? Então, assim, já ouvi relatos de pessoas me dizer assim, poxa, o que eu perdi no mercado hoje, Danusa, minha mãe não ganha num mês, sabe? Então, a culpa que pesa, a culpa que nos impede até de continuar caminhando, não é verdade? Deixa eu ver aqui o que o Cordeiro tá falando. Que até os cabelos começaram a aparecer. Caí, com certeza. Com certeza, Cordeiro. Eu tenho um vídeo lá no meu canal. Deixa eu passar aqui para você o link do meu canal. Ops, né? Esse aqui não. Eu ia passar meu e-mail. Mas vai meu e-mail também. Quem quiser falar comigo, quando você Ctrl+V. E-mail. Meu e-mail, tá? Para quem quiser conversar comigo. Mas deixa eu passar aqui para você um vídeo aqui do meu canal. O link do meu canal. Que tem um vídeo lá que eu falo sobre estresse. Dá uma olhadinha lá, Cordeiro. Porque... deixa eu ver. Copiar endereço do link. Beleza. Dá uma olhadinha lá, Cordeiro, porque esse vídeo, ele fala bastante sobre isso. E há, sim, uma probabilidade bem grande de você estar perdendo o cabelo, sim. Tem alguns sintomas que eu coloco lá. E um dos sintomas é isso, né? A perda de cabelo. Dá uma olhadinha lá. Peraí, deixa eu pôr para você aqui. Eu perdi tudo no day trade. Será que é errado eu pensar que eu vou ganhar tudo que eu perdi e mais um pouco, só que no day trade mesmo? Então, o Adriano, sabe o que é? Porque assim, não existe certo e errado, tá? O que existe é assim, é importante você analisar a sua realidade. Agora, você tem que ter em mente que você não pode entrar com essa ideia de recuperar o que você perdeu. O que passou, passou, né? Não tem mais jeito. O que você pode fazer é daqui para frente. Então, assim, não é errado ou não é certo, né? Não existe o certo e errado, mas eu acho assim que você tem que começar a ajustar aquilo que está fora do eixo, né? Então, eu acho que o ideal seria você começar a pegar um tempo para analisar o que foi que você fez, que fez você perder tudo e que você tem que mudar, né? Principalmente com relação ao comportamento, porque assim, técnica, a gente sabe, né? Eu acredito que você saiba bem as técnicas, eu acho que você tem um setup
Então, assim, qual foi o comportamento que você adotou, né, que fez com que você perdesse, que você chegasse a um ponto de perder tudo, né? Então, só o fato de você não ter tomado algumas estratégias para evitar isso, né, então já é um indicador. Eu acho que, primeira coisa, né, tira de mente isso de que você vai recuperar tudo, né? O que passou, passou, você tem que pensar a partir daí, tá bom? Eu não sei se eu fui clara, se eu consegui te ajudar. E aí o Caio tá falando, eu tenho 24... Nossa, você é muito novo! Caio, 24 anos, já tem fio branco. Ô, Caio, dá uma olhadinha lá nesse vídeo que eu tô te falando sobre estresse. Qualquer coisa me chama no e-mail, tá bom? Que aí a gente conversa, né? Ou me chama no Instagram também, que aí a gente conversa um pouco mais específico sobre o seu assunto, tá bom? E é isso mesmo, Caio, dá um tempo para você. Eu não sei se você pratica alguma atividade física, seria bom que você fizesse alguma coisa, né, para liberar a endorfina aí, né, porque a endorfina desestressa, né, faz alguma atividade física, algo que você goste, né, volte-se um pouco mais para o seu lazer, por estar com amigos, com familiares, pelo menos nesse momento, tá? E o cordeiro, e na hora que a gente tá perdendo, a gente quer recuperar, e só pensa vai ganhar, e nunca pensa que pode perder mais. Exatamente, cordeiro. E aí é que tá o grande problema, porque assim, por isso é importante você respeitar o seu limite de perda diária, por isso que é importante, tá? Aí o Adriano tá falando gerenciamento de risco, frieza. Será que... assim, eu não entendi, Adriano, por que você colocou isso? Você está me perguntando o que é gerenciamento de risco, frieza, ou você está me falando que foram esses comportamentos que fizeram com que você perdesse tudo? E o cordeiro está falando, eu mais perdia do que ganhava. Toda vez começava pequeno, depois engordava os olhos e chegava a operar pesado. Eu acredito. E o Adriano está dizendo, um dos pontos que enxergo hoje em dia é que fui muito ganancioso. Dias de ganhos viravam loss. Tem dois Adrianos. O Adriano Santos, né? Cadê o outro? Tem dois Adrianos, cadê o outro? Obrigada, Adriano. Gente, a pessoa não enxerga mesmo mais, né? Pronto, já era. Tô velha mesmo, não tô enxergando mais nada. Tá. Olha só, eu acho que é interessante, sabe, o Cordeiro, você ter, assim, algumas coisas você já conseguiu levantar. E algumas coisas eu tenho tratado aqui nas lives, né? Eu não sei se é a primeira vez que você tá vindo aqui, tá assistindo minha live, mas algumas coisas eu tenho colocado aqui na live. Mas, assim, o importante é que você já conseguiu levantar algumas questões que podem ter sido o motivo. Mas a gente tem que... Isso seria importante ser trabalhado. Se você quiser, se você achar viável, me chama pra gente conversar e pensar nisso juntos, tá? Mas eu acho que é uma boa. Dá uma olhada lá nos vídeos, né? O Adriano, isso mesmo. Esses são alguns pré-requisitos. Sim, antes de encarar o day trade seriam esses. Sim, isso mesmo. E a Laura tá dizendo pra gente, no dia que perdi 60 mil, a desolação foi total. Uma dor no peito imensa, meu Deus, sensação de fracasso, é isso mesmo, suadeira, angústia. Em 1 ano sem conseguir abrir o computador. Ainda hoje minhas mãos tremem. Eu acredito, Laura, que coisa. E aí o Vinícius está falando, dá uma olhada nos outros vídeos. Obrigada, Vinícius, é isso mesmo, dá uma olhadinha lá, Adriano, nos vídeos. Eu não consegui ainda ser disciplina. Depois de algum tempo, em algum dia, eu entro no modo Fábio Assunção e saio do plano. Modo Fábio Assunção. Laura, e hoje, como você tá, né? Você conseguiu aprender com isso? Que é isso que eu vim trazer para vocês. Olha só, né? Que foi bem descrito ali pela Laura, né? Então, assim, a gente fica com culpa, né? Como eu falei, o exemplo da culpa, sente-se frustrado, né? Porque é como foi falado, olha, a gente entra no mercado porque a gente quer ganhar, na verdade. Então, assim, eu quero
ter essa profissão, porque eu quero sobreviver, eu quero viver disso, né? A gente estuda, a gente se disponibiliza, a gente despende um valor para isso e de repente, num dia, né, num momento onde a gente não consegue gerenciar as nossas emoções e nem os riscos da operação, a gente vê tudo isso jogado fora, né? Como foi o exemplo que a Laura falou, puxa vida, 60 mil, gente, né? Então a gente vê assim, como um sonho jogado fora, se sente fracassado mesmo, né? Como ela bem disse. E aí sente muita raiva, como vocês disseram, né? Medo, né? Que é como a Laura falou, né? O que é isso? Medo de voltar a operar. As mãos transpiram até hoje, né? Senta na frente do computador, você vê e gela, né? É medo, né? Então, o arrependimento traz essa sensação de medo também, né? E além disso, angústia e vergonha, né? Então, assim, muitas vezes é importante a gente ter um companheiro, um colega, né? Ou uma colega que acompanhe a gente, né? No sentido de nos dar apoio, no sentido de nos dar alerta. Ó, é bom, você tá passando da conta. Só que a gente não tem isso muitas vezes, por quê? Porque a gente tem vergonha de falar os nossos resultados para alguém. É ou não é? Quando a gente tá indo bem, ótimo, maravilha, né? A gente até fala, né? Ou às vezes não fala por superstição. Ai, se eu falar, amanhã eu perco tudo, né? E aí a pessoa pôs olho gordo. A gente vai achar que a pessoa pôs olho gordo nas nossas operações. Mas assim, muitas vezes a gente tá precisando de ajuda, a gente precisa que alguém venha, dê um alerta pra gente, abra nossos olhos, mas a gente não faz porque a gente tem vergonha de se expor. Né? Vergonha do nosso resultado, vergonha, né, de achar que, puxa, eu tô sendo extremamente incompetente. Dá vergonha, não é verdade? Então, assim, todo o arrependimento, ele não é bom, né? É claro que ele acontece, né? É claro que a gente não tem como evitar esse sentimento, mas junto com ele vem todos esses outros sentimentos que vai cada vez mais nos jogando pro buraco. Né? Ao invés de ajudar, ele prejudica, joga no buraco, né? Oi, boa noite, Kairos, tudo bem? E aí a Laura tá falando, né, que hoje ela opera pequeno, só entra no setup. Muito bem, Laura, é isso aí. E na dúvida fica de fora. Muito bom, mas consegui operar, mas ainda sem confiança. Muito bom, Laura, parabéns. E aí a Laura tá trazendo um resumo pra gente do que é a nossa live de hoje, tá? Vocês vão ver lá no final, aí eu vou lembrar disso e vou chamar a Laura novamente. Eu também não saio por aqui falando meus resultados por medo de piorar de novo. Caio, e eu não sei disso, né? Quantas vezes eu falei, não vou falar, porque se eu falar pode dar errado, não é? São tudo crenças limitantes, nossa. Claro, a gente sabe disso, a gente já viu um vídeo sobre isso. Mas tudo bem, deixa lá aí quietinha. Essa daí, por enquanto, deixa lá quietinha, né? No início, o Cordeiro tá falando que no início fazia preço médio todo dia e ganhava todo dia. Só que um dia o preço voltou e não aproveitei e pesei mais a mão. Aí esperei o fechamento, aí a ação disparou contra, levei zerada compulsória. Nossa, vixe. Olá, Palu, tudo bem? Boa noite. Pois é, o Cordeiro, a gente... uma outra coisa é isso também, né? Ele tá falando, quando a gente tá operando, a gente deixa de fazer muita coisa, só quer tá operando. Sim. Pois é, Cordeiro, dá uma olhadinha no vídeo lá também que eu falo, né? No estresse tá falando sobre isso, né? Para gerenciar o tempo, no nosso gerenciamento de tempo, né? Então, olha só, pessoal, quantos sentimentos pesados, né? Além do próprio arrependimento, daquele gosto de sangue na boca quando aquele dia horrível acontece, ainda tem tudo isso, né? A vergonha, a culpa, a angústia, a frustração, o medo de voltar a operar, a raiva do mercado, raiva da gente mesmo, né? Por ter feito operações nessa situação. E aí, pessoal, olha só a sugestão que eu trago para vocês. Olha só. Quando a gente está nessa situação, a primeira coisa, né,
a gente, às vezes, pode tentar se colocar numa situação de vítima, de vitimização, né? Oi, Carol, tudo bem? Boa noite! A gente, às vezes, pode se colocar numa situação de vítima, de vitimização, né? Ou seja, o que é essa vitimização? Então, a gente se coloca como passivo diante da situação, passivo diante da nossa realidade. Quando a gente, além de tudo aquilo, todos aqueles sentimentos, né, que a gente tem quando acontece isso, além de todos os sentimentos do arrependimento, se a gente se colocar numa situação de vitimização, ou seja, de que a situação, ela é independente de mim, aquilo aconteceu independente de mim, isso só piora a situação. Ou seja, se eu me colocar como passiva nessa situação, diante da realidade, se eu achar que eu fui vítima da situação, semana passada a gente falou bastante nisso, né? Falou da gente tomar um pouco as rédeas da situação, falamos das consequências que temos a assumir, falamos que quem clica somos nós, né? Então a gente falou bastante disso. E aí, quando eu me coloco nessa situação de vítima, de autopiedade, fico com pena de mim, né? Eu deixo de ser o protagonista da situação, né? Então, vamos pensar no seguinte: aconteceu. A gente se arrepende extremamente, tem todos aqueles sintomas, todas aquelas situações, só que, peraí, vamos ver o que dá para fazer com tudo isso. Então, agora vamos pensar sobre a situação do arrependimento. Né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: não podemos mudar o passado, né? Essa frase, ela é tão óbvia, né? Mas assim, pensa nela, pessoal, pensa. Ela é tão óbvia, mas poucas vezes a gente pensa nela de verdade, de fato, não é mesmo? Né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando, né? A Juliane, boa noite, tudo bem, Jusilene? Aí a Laura tá falando: na hora do aperto, a gente pede pelo amor de Deus para nos tirar disso. É verdade. Faz milhões de promessas, exatamente, de nunca mais fazer aquilo, né? Aquela caquinha. Mas no day trade é meio viciante. Ótimo. Obrigada, Laura. Obrigada, viu? Então, exatamente, Laura. A gente faz várias promessas, né? Então, assim, tô lá operando com a mão cheia, né? Ou que é pior, né? Quando o arrependimento vem mais pesado, quando eu já bati a minha meta, continuo operando e aí perco tudo. Não é verdade? Isso daí, obrigada, Rafael, obrigada. Isso daí não tem, aí, gente, é o arrependimento maior, né, que tem. Então, assim, ó, vamos pensar na seguinte situação. Então, agora que a gente já viu o arrependimento, as consequências que o arrependimento traz pra gente, né, e assim, que quando muitas vezes a gente se sai de protagonista da história, então vamos pensar no que podemos fazer. Primeiro, o passado não vai mudar. Né? Como a Laura falou, a gente até pensa, puxa vida, eu nunca mais vou fazer isso. E aí quando a gente entra, tá só eu e o computador. A gente faz, não é verdade? Então, assim, eu queria que vocês pensassem, né, e percebessem a intensidade dessa frase. Porque, assim, é muito comum a gente falar, o passado não volta. A gente fala muito de boca para fora. Mas vamos sentir essa frase. Olha que coisa muito poética, né? Vamos sentir. Poética, muito zen, né? Vamos sentir essa frase. Mas, assim, ó, é verdade. Se é claro para mim que o passado não volta, né? Que eu não tenho como mudar o passado, então por que eu fico tão apegada a ele, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Eu trouxe aqui pra gente algumas perguntas e reflexões pra gente fazer com relação ao arrependimento, tá? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se perdoar. Essa é a primeira coisa, né? E assim, como eu já falei aqui algumas vezes, tem a relação com a síndrome do retrovisor, né, Adriano? Perfeito, é isso mesmo. E assim, ó, como eu já falei aqui outras vezes, né, a primeira coisa, a gente tem que se perdoar. E saber que e se colocar na situação de protagonista da nossa história,
né? Então, eu estou no controle da minha vida, eu estou no controle da minha história, né? E se aconteceu isso, né, essa catástrofe, eu permiti de alguma forma que isso acontecesse. Então, assim, primeira coisa, vamos se perdoar. E o perdão, gente, não é eu esquecer o que aconteceu, né? Ou assim, eu não pensar mais naquilo, não. O perdão é uma decisão. Eu decido me perdoar porque eu vou tomar uma atitude agora para fazer a diferença na minha vida, para fazer a diferença nesse resultado, para eu não voltar a cometer o mesmo erro. Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Vocês estão por aí ainda? Estão por aí ainda? Sim? Legal. Obrigada, Gil. Sim, tranquilo. Beleza, Palu. Então tá. Obrigada, pessoal. Perfeito. Então, assim, resolvi me perdoar. Olha só, decidi, resolvi me perdoar. Não tô falando de sentimento, o gosto de sangue ainda tá na boca. Mas eu resolvi me perdoar, tá? Atrasado, mas cheguei pro like. Obrigada, Everton, obrigada. Bom, a partir daí, vamos pensar na próxima etapa. O que eu posso aprender com esse erro? Primeira coisa, né? Então vamos lá. O que eu posso aprender com esse erro? Primeiro, aqui eu vou falar aleatoriamente, tá, pessoal? Não é isso que vocês têm que fazer. Eu tô falando assim só para ilustrar, para ficar melhor a compreensão de vocês. E daí, se vocês tiverem alguma dica ou sugestões, coloquem aí também que eu vou falando pro pessoal, tá bom? Podem escrever aí. Tá? Se vocês, o que vocês acham? Boa noite, Séries, tudo bem? Escrevam aí, por favor, né? O que vocês podem aprender com esse erro. Aí, ó, primeiro, eu posso diminuir a quantidade de valor que eu tenho na minha corretora, não deixar tanto dinheiro na corretora. Eu posso começar a operar com a mão mais leve, né? Eu posso rever a minha estratégia. Eu posso criar uma rotina, né? Um checklist. Gente, às vezes eu falo do checklist, as pessoas podem achar que não é tão importante, mas é sim. A partir do momento que você começa a colocar alguns padrões de comportamentos na sua rotina diária, assim como você começa, a partir do momento que você começa a criar algumas rotinas, isso vai ajudar você a ter disciplina, né? Então, assim, olha, eu vou aceitar perda X, tá? Cheguei nessa perda, eu tenho que criar uma estratégia para que eu não continue operando. Painel de bordo, né? O diário de bordo que você está dizendo, né, Palu? Isso mesmo, criar um diário, né? Sento ali, vou anotar. E não é só anotar o diário, é ler o diário também. Porque às vezes ele está anotado ali, cai no esquecimento. Quantas e quantas vezes eu sentei aqui para ler o meu diário e aí eu vi, poxa vida, é verdade, isso aqui eu tenho que fazer. Ó, coisa que eu tinha esquecido, que foi um erro ou foi um acerto há tempos atrás e que poderia ter caído no esquecimento, né? Então, além disso, né, eu tenho que criar algumas coisas, eu tenho que não tem jeito, pessoal, eu tenho que anotar e ver o que eu posso fazer, o que eu posso aprender com esse erro, né? Outra coisa, se foi um problema, né, como foi falado agora há pouco pelo colega, sei lá, eu só fazia, como chama que ele falou, que fazendo preço médio. Se isso tem sido um problema, eu vou parar e pensar no preço médio. Ou eu aprendo a fazer um preço médio adequado, né? Ou então eu não faço mais preço médio, né? Que é um perigo, pode ser um perigo para mim, né? Não tô falando que é um perigo, tem gente que opera bem com preço médio, mas assim, se isso foi um problema para mim, eu tenho que aprender que eu não posso mais fazer preço médio. Eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Eu tenho que aprender, ou eu aprendo a fazer um preço médio direito, ou eu paro de fazer preço médio, né? Aí o Caio tá falando, eu tenho um caderno que eu todo dia revejo e releio. Nossa, legal, Caio. Parabéns. E dá para aprender bastante coisa, não é, Caio? Com essas anotações suas, coisas que às vezes a gente esquece, né?
e colocando nesse caderninho, nesse diário, eles voltam e pode auxiliar no dia a dia, não é verdade, Caio? Sim, sim, é isso mesmo. Aí o Caio tá falando, né? Tem me ajudado muito. Então, assim, pessoal, eu tenho que aprender alguma coisa. Então eu saí da situação de vítima, saí dessa vitimização. Eu sou o protagonista da minha história. Escreva isso bem grande aí na frente de vocês. Eu sou o protagonista da minha história. Então, eu tenho que fazer acontecer. Vou me perdoar e vou ver o que eu posso aprender com esse erro. Outra coisa, né, que a gente pode pensar aqui, o que seria necessário fazer para isso não ocorrer novamente, né? Então, assim, eu aprendi com o erro, né? E o que eu tenho que fazer para isso não acontecer novamente? Será que rever a minha estratégia? Estudar mais, de repente, eu tenho que estudar mais, né? Ou, de repente, não esquecer de ler as minhas anotações? O que eu preciso fazer para isso não acontecer novamente, né? Outra perguntinha que eu trouxe aqui para vocês. Como você vai se comprometer a realizar essas mudanças necessárias, as mudanças que você precisa realizar, né? Então, aí vem aquela questão que eu falei para vocês anteriormente, da vergonha. Então, assim, é claro que quando a gente se arrepende, né, tem todos aqueles sentimentos que eu trouxe e tem a vergonha. Que por isso que talvez a gente não compartilhe com muitas pessoas, né, os resultados, os fracassos. Só que se for para eu ter sucesso, né, se for para eu melhorar o meu desempenho no trade, no day trade, no swing trade, se for para meu crescimento, então, se para eu crescer eu preciso compartilhar com alguém, eu preciso falar com alguém, então assim, vão tentar deixar essa vergonha de lado. É claro que você não precisa expor-se para todo mundo, não. Mas, sei lá, busque alguém que você possa compartilhar isso, né? Buscar alguém que você possa, te monitorar, te auxiliar no sentido de que como eu vou me comprometer com essas mudanças que eu sei que eu preciso fazer, né? Então, assim, que seja, sei lá, esposa, um marido, um amigo, uma amiga, né? Você tem que achar uma forma de se comprometer com essas realizações. Então, como que você vai fazer isso? De que maneira que você vai fazer isso? Tá claro, pessoal, para vocês? Ou tá muito utópico, muito filosofia, né? Uma coisa assim que tá fora da realidade, fora de colocar em prática? Eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Tá claro? Legal. Não tá muito viajante, não, né? Se tiver, vocês podem perguntar, tá? Tipo assim, se não entendeu ou tem alguma coisa aqui, você pode falar, Danusa, dá pra dar um exemplo disso? Tá? Vocês podem falar, por favor. Aí, outra pergunta, né? Que eu trago pra vocês. Pense em como você normalmente sabota a si mesmo. E o que fará para isso não acontecer? Então, deixa eu explicar isso daí, né? Que são, primeiro é uma afirmação, depois uma pergunta, tá? Que parece repetida, mas não é. Então, vamos pensar no seguinte. Esse erro, né, já aconteceu outras vezes. Easy like drink water. O que é isso? Tá. Esse erro pode ter acontecido já mais de uma vez, né? Da gente ser estopado pela corretora, por exemplo. Comigo já aconteceu mais de uma vez. Então, como eu costumo me sabotar diante de situações que eu tenho que mudar, mas eu não mudo? Pode ser através de protelar, adiar. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer à noite. Aí chega a noite, eu vou fazer amanhã cedo. Aí chega amanhã cedo, eu vou fazer no final de semana, que eu tenho mais tempo no final de semana. Isso é uma forma de se sabotar. Como? Você está adiando uma coisa que é importante para você, que é necessária para você. Vocês estão entendendo? Então, assim, primeiro pense, o que foi que eu fiz da outra vez, que eu acabei me sabotando, que eu acabei não alcançando, que eu caí nessa cilada novamente, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Então, se eu fico adiando a situação, eu não vou adiar. O que eu pensar fazer, eu vou fazer na hora, porque senão eu sei que depois eu não vou fazer mais, né?
E aí, pessoal, eu sempre gosto de trazer uma frase para a gente refletir, né? Para a gente pensar, né? E assim, antes até de trazer essa frase para pensar, é o que eu estava falando, o exemplo que a colega deu para a gente, deixa eu ver o nome dela, a Laura, né? Foi a Laura, acho que foi a Laura que falou. Então, ela resumiu, né, isso, né? Foi a Laura que agora está operando, né? Menos, com a mão mais leve, né, Laura? Foi você, não foi? Que a gente estava falando agora há pouco. Setup na dor. Isso, foi a Laura, isso mesmo. Então, agora ela resumiu bem o que eu queria trazer. Então, assim, ó, ela teve essa perda, né, que ela falou pra gente, 60 mil, então agora ela tem um setup definido, né, ela só entra quando tá no setup dela. Se ela tá na dúvida, ela não entra. Olha só, tudo estratégia que ela criou para que não acontecesse mais aquele erro. E o que é melhor, ela se tornou protagonista da história dela, né? Então, ela mudou a história, ela não caiu na vitimização, ou seja, isso é consequência do acaso, né? Vamos dizer assim. Não, ela não se vitimizou, ela se colocou como protagonista da própria história. Vocês estão aí, pessoal? Tem gente aí ainda? Tem gente aí. É que eu não coloco a quantidade de pessoas que tá na sala para eu ficar olhando. Eu não vejo, eu deixo mais o chat aqui mesmo para eu olhar vocês. Legal. E aí, olha só. Eu gosto de trazer uma frase pra gente pensar, tá? Essa daí é do Freud, né? Então, assim, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Então, assim, total, 100%, né, Palu? Total pra gente pensar. Então, assim, aquele dia, né, que eu falei pra vocês, que a gente compartilhou aqui, que a Laura compartilhou com a gente, né, que fica aquele gosto de sangue na boca, aquela questão de arrependimento, de vergonha, frustração, é uma desordem da qual eu tenho parte, né? Então, que responsabilidade que eu tenho que assumir sobre isso? Eu vou assumir a responsabilidade e eu tenho que mudar isso, né? Porque a história é minha, eu sou o protagonista, né? Então, vamos ver aqui, a Laura tá falando. Meu nome é Flávio. Você tá na conta... Sim, Flávio. É que estou na conta da minha filha. Legal, Flávio, tá bom. Minha família foi fundamental para eu poder continuar em frente. Perfeito, Flávio. É isso mesmo, né? Por isso que eu falo, é importante a gente ter alguém do lado, né? Mãe, amigos, um coach, uma pessoa que te ouve, que acredita em você, que te conhece e que ao mesmo tempo te ama a ponto de, quando precisar, te dar um puxão de orelha e a ponto de te empurrar para frente quando você se sente derrotado, não é verdade? Isso é fundamental. E o Caio... É uma pergunta fantástica, né, Caio? Também achei assim o máximo quando eu vi essa frase, né? Eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui. Então, assim, é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje, esse nosso bate-papo. Eu vou pedir para que vocês, para aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no meu canal. Se gostaram da live, deixe um like aí, né? Como diz o Doug, se não gostaram, dê dislike 2 vezes. Não, tô brincando. Mas se gostaram, dá um like aí. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem, né? Se vocês acharem que vale a pena, compartilhem os vídeos, tá bom? Qualquer problema, pode me chamar no meu e-mail. Eu sempre respondo todos, tá bom? Aí, o Flávio tá falando pra gente. A família em casa e o Charles na sala. É verdade, Flávio. Quando não opera, eu olho o mercado e me divirto muito com ele. Não, Charles é uma figura, né, gente? Ele não existe, ele é uma figuraça. Eu me mato de rir também. Aí o Palu, galera, vamos ajudar. Ah, legal, obrigada, Palu. Obrigada, viu? Like aí, galera. Aí o Caio. Ah, obrigada, Caio, pela sua inscrição. Obrigada, viu? Obrigada, Genésio, pelo elogio, obrigada. E assim, eu agradeço a participação de vocês, né? O Flávio, que conversou, que comentou com a gente, né? A Gil, que tá aí com a gente hoje de novo, né? A presença do Doug, a presença da Carol, que também tá aí com a gente. E muito obrigada pela participação de vocês, tá? Fiquem firmes, né? Vamos colocar em prática essas coisas e qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Um bom descanso, boa noite para vocês.
Semana que vem chego cedo. Tá bom, Everton. Dá uma olhada, daqui a pouco eu vou subir o vídeo pro meu canal. Já tô terminando aqui, já subo pro meu canal, aí você pode assistir ele na íntegra, tá? Eu que agradeço, Adriano. A Gil, nós é que obrigada, Gil. Que bom, Everton, obrigada. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês, tá bom? E até a próxima. Bora mudar nossa história, hein?